Bem-vindo ao canal História para Enem. Aqui vamos resolver as questões de História Geral dos Enems passados. Na última aula nós trabalhamos a América Espanhola. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o imperialismo. Em 2009, nós temos uma questão sobre o imperialismo. A questão fala o seguinte: as transformações técnicas e tecnológicas apresentam um impacto importante nos processos produtivos, no avanço, conhecimento e na vida cotidiana das sociedades. Estão presentes nos mais variados aspectos da sociedade, influenciaram de forma variada a história das civilizações, inclusive nas relações de poder entre os povos e na supremacia bélica. O aparato bélico foi um fator determinante para o sucesso em diferentes combates. Isso fica evidente ao se tornar como exemplo o caso. Aqui nós vamos ver que o texto fala sobre uma corrida armamentista e os impactos de novas tecnologias técnicas que os países imperialistas desenvolveram para manter o controle e buscar novas áreas periféricas para influenciar dentro da sua abrangência industrial, controlando as obtenções das matérias-primas e venda dos seus produtos industrializados. Essa corrida vai gerar conflito entre as nações imperialistas, que nos leva a marcar então a letra C como alternativa para o que se pede ao enunciado. Ou seja, a letra C diz o seguinte: acelerado desenvolvimento bélico no final do século XIX e início do século XX, decorrente da fabricação de armas, como, por exemplo, metralhadoras e cartuchos metálicos, como forma de se resolverem conflitos alimentados pela corrida imperialista. Essa é a alternativa correta em relação ao texto que pede aparato bélico foi um fator determinante. Fazer diferentes sucessos, combates. Essa é a única alternativa que fala aí sobre o aparato bélico e o que ocorreu para os diferentes combates dentro da corrida imperialista. O Caderno Azul de 2012 traz na sua questão 8 uma imagem da Índia de 1932 e traz dentro dessa imagem o enunciado, que diz o seguinte: o cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando
Aqui nós vamos falar sobre Mahatma Gandhi, que foi um influente líder da independência indiana frente ao imperialismo inglês, fundador do princípio que acreditava na resistência pacífica como forma de protesto e mudança social. A charge demonstra a inutilidade das prisões a Gandhi feitas pelo governo britânico frente à permanência de inúmeras manifestações pacíficas que levaram a Índia à independência em 1947. Como sabemos, Mahatma Gandhi foi um grande líder dentro da independência indiana, e esse grande criador do princípio da resistência pacífica vai formar protestos pacificamente contra a sua prisão, em resistência pelos indianos ao imperialismo britânico. Então, consequentemente, nós vamos ter aí como resposta correta para enunciado, que vai demonstrar justamente a impossibilidade de deter um movimento liderado por Gandhi. A Inglaterra, mesmo fazendo a prisão de Gandhi, não conseguiu deter a independência da Índia através das manifestações pacificamente feitas por Mahatma Gandhi. Por isso, nós devemos marcar a letra D, resposta única para essa questão. O Caderno Azul de 2018, a questão 46, traz um texto de Said sobre o Congresso em Paris, que exaltam a geografia como ciência. O texto é o seguinte: no segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas em 1875, a que compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do almirante La Rochelière Nouri expôs a atitude predominante no encontro. Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é de um dos deveres imperiosos escritos em nossas inteligências, nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia da terra. O enunciado fala o seguinte: no contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o imperialismo. Ele vai ser gerado basicamente em forma geográfica, ou seja, da ciência geografia. E essa ciência dedicava ao estudo das relações entre a natureza e a sociedade humana, bem como a descrição e a compreensão de fenômenos físicos que interferem nos diferentes grupos humanos. Contudo, conhecimento geográfico também pode ser utilizado para atender a propósito da expansão territorial, tal como ocorreu no colonialismo europeu, em que conhecer a geografia era fundamental para lugares. Por consequência, o contexto histórico vai apresentar justamente o uso da geografia para a catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. Ou seja, a resposta correta para essa questão é a letra C, pois a ciência geografia vai auxiliar o princípio da ciência, o princípio que se dava na coleta de dados a fim de auxiliar ou consolidar o projeto de colonização vigente, caso era imperialismo. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma aula das resoluções das questões de História Geral, hoje trabalhada sobre o imperialismo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o islamismo, resolver as questões que caíram nos Enems passados deste conteúdo. Agora necessito que aperte o joinha que tem aí embaixo, dê o seu like, curta a nossa página, comente, divulgue. E só assim nós poderemos ter mais aulas no futuro. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima!